Bom, gente, tudo bem? Meu nome é Leandro Nogueira, eu trabalho com publicidade tem um bom tempo e eu resolvi transformar aquilo que eu faço, aquilo que eu trabalho em curso, porque como eu já dou aula há muito tempo, alguns alunos me cobravam isso e eu falei para eles, não, vou gravar um vídeo para vocês. Eu não tenho muito habilidade com falar na câmera, não é a minha praia, mas eles pediram para eu gravar, eu estou gravando esse vídeo especificamente para os meus alunos. Mas se ele viralizar, der certo, para mim ótimo, de repente eu ganho uma graninha, sei lá. Mas a ideia é que esse vídeo será direcionado aos meus alunos. E a ideia é a gente falar de publicidade e de repente aprender até algumas coisas para trabalhar no mercado de trabalho. Sem frescura, a gente vai direto no mercado de trabalho e a gente vai fazer aquilo que a gente precisa. A gente vai trabalhar com ferramentas como CorelDRAW e Photoshop. E lembrando que não é uma aula de CorelDRAW e nem é uma aula de Photoshop. É uma aula de arte, de design, para mostrar como funciona. Só que a gente precisa dessas ferramentas para vocês, porventura, virem a trabalhar com isso. E a ideia sempre vai ser buscar a simplicidade. Vamos fazer o mais simples possível e eu espero que vocês entendam. A gente vai fazer um trabalho bem informal, assim, eu não vou parar, a gravação vai ser direta, se errar eu vou voltar, pedir desculpa, vai parecer uma aula normal mesmo, porque essa é a ideia, é ser direto. Também vou tentar diminuir o tempo da gravação, porque a minha ideia vai ser assim, eu falo um pouquinho com vocês e depois a gente vai para o computador e eu vou explicando no computador. Como é a primeira aula, de repente demora um pouquinho mais para vocês entrarem no ritmo, mas a maioria das aulas vão ser assim, eu começo falando, explicando como funciona e depois a gente vai para o computador e faz lá no computador o que a gente precisa fazer e as explicações daquilo que é viável. Beleza? Hoje a proposta é a gente começar falando sobre comunicação, falar, né, a importância da comunicação e trazer para aquilo que a gente vai fazer um panfleto, um cartão de visitas, enfim, tá aqui, eu vou deixar também aqui no link o plano do curso, né, qual é a proposta do curso, vai estar aqui na parte de baixo para vocês que tiverem a fim de fazer, acompanhar as aulas aí. Vou tentar colocar as aulas todas as quinta-feiras, mas se tiver aula antes eu vou antecipar, eu não quero formar um dia certo não, porque de repente eu não consigo gravar e pode dar, né, vocês podem ficar esperando, enfim. Então eu vou tentar sempre antecipar, fazer esse curso o mais rápido possível e com menos aulas possível. Hoje a gente vai começar falando de comunicação e de qual ambiente que a gente vai encontrar nesse mercado, porque é um ambiente muito difícil. Eu comecei por conta própria e não conhecia ninguém, não conhecia nada e achei um ambiente muito difícil de entrar. Então, assim, hoje a gente vai começar falando disso e vai perceber que como as pessoas funcionam, como a gente se relaciona com isso. Beleza? Então vamos lá, vamos para o computador agora, valeu? Aqui vai ser sempre a nossa área de explicações mais técnicas, assim. Inicialmente hoje a gente não vai falar especificamente de arte, né? Então a gente vai ficar mais nisso, porém, quando a gente for trabalhar, quando a gente for fazer um trabalho mais específico, o fundo do computador vai ser a nossa tela principal e é ali que a gente vai cair matando e que não vai demorar muito. Primeira coisa, publicidade para o mercado de trabalho. O que isso significa? Significa que aqui não vou te ensinar efeitos maravilhosos, fazer uma série de coisas. Não, a ideia aqui é nós nos comunicarmos de forma simples e visando ganhar dinheiro. A ideia é essa. Esse projeto, eu tenho a minha empresa que é a Lenog, e esse projeto é um projeto que eu criei como sendo publicidade fácil. É tentar levar a publicidade para todo mundo fazer. Quem quiser trabalhar com publicidade, que trabalhe. Gosto muito de trabalhar com publicidade e também gosto muito de dar aula. Então, bora unir essas duas coisas e vamos embora. Vamos ver aonde a gente chega. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro ponto é a gente entender que existe dentro da publicidade também a questão lógica de comunicação, onde alguém fala, ou alguém digita, ou alguém faz um gesto, de qualquer forma,
e alguém recebe essa informação, ou seja, alguém emite a informação e alguém recebe essa informação. São dois elementos básicos. No nosso caso de publicidade, muitas vezes aqui não vai ser um alguém, mas vai ser uma massa de pessoas que vão receber. E isso determina muita coisa em um ambiente de comunicação. Por quê? Ora, eu me comunicar para uma pessoa, eu posso pegar especificamente o jeito dela e transmitir da forma mais fácil possível. Quando é uma massa de pessoas, eu tenho um pouco mais de dificuldade, porque eu preciso atingir todo mundo, falando a linguagem de todo mundo, e sem desconstruir algo que de repente uma ou duas pessoas não entendam. A gente precisa ter uma uniformidade na comunicação. Por isso que vocês vão ouvir falar que simplicidade é importante, por aí vai. É verdade, mas a gente também pode criar alguns elementos visuais, alguns elementos culturais para facilitar isso. Então, aquela questão básica da comunicação. O emissor emite uma informação para o receptor com base em uma mensagem, ou seja, o emissor transmite uma mensagem para o receptor. Esse receptor, ele precisa entender a mensagem e a gente vai ter um feedback do entendimento dele de acordo com os resultados que a gente vai ter da questão. No caso de publicidade, o feedback, quando nesse receptor aqui não está um cliente, se tiver um cliente aqui, a gente tem um feedback rápido. Mas se desse lado do nosso sistema estiver o público, ou seja, passou pelo cliente e agora quem vai receber essa informação é o público, o nosso feedback é um pouco mais demorado. Mas a gente precisa avaliar a satisfação do público, se essa peça funcionou, se essa peça não funcionou. E isso é fundamental. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com a mensagem e evitar os possíveis ruídos. O que são os ruídos da mensagem? De repente, se você colocou alguma questão que ninguém entende, uma gíria que ninguém entende, um erro de português é um ruído. Ah, mas tem muita gente que usa o erro de português para chamar a atenção. Sim, pode ter, mas não é convencional. Não, a ideia não é usar isso. Pode ser um ruído físico, ou seja, a pessoa está tendo dificuldade de enxergar, dependendo do tipo de publicidade. A gente não vai comentar aqui, mas, por exemplo, uma publicidade via áudio, de repente a pessoa está com um barulho tremendo e ela não consegue escutar. Tudo isso gera problemas graves entre emissor e receptor. E como nós somos, o nosso objetivo é tentar ser o mais franco possível, a gente vai tentar fazer com que essa mensagem fique o máximo possível sem ruído para o receptor. Então, se a mensagem não tiver de fácil entendimento, não tiver claro, as fontes não estiverem bem legíveis e por aí vai, para a gente que trabalha com publicidade, com comunicação, é uma comunicação mal feita. Para você fazer uma comunicação que alguns entendam e outros não, tem que ser uma comunicação extremamente segmentada, o que não é tão fácil fazer. Pelo menos para a gente que está começando, para quem está começando agora. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto, a gente entender o sistema da comunicação, que está aqui. O segundo ponto é a gente entender alguns elementos como ambiente, pessoas, conceito e estilo. Trabalhando isso na ordem, entendam que o que seria o ambiente para ser analisado dentro da publicidade. Lembrando que nossa aula é de publicidade, então tudo que a gente falar é voltado à publicidade e arte. Bom, qual é o ambiente que eu vou atuar? Aonde é a minha área de atuação? Há de concordar que se você tem uma área de atuação no Rio, você tem uma maneira de comunicar. Se você tem uma área de atuação em São Paulo, é outra maneira. Isso vale para Norte, para Nordeste, para Sul, para Centro-Oeste, ainda mais o nosso país, que é um país continental, a gente tem essa dificuldade, né? Porém, entender o ambiente que a sua peça vai ser trabalhada é fundamental. Aos poucos você vai conhecendo a região que você trabalha, você vai sentindo o que as pessoas preferem, se elas gostam, se elas são mais criativas, se elas preferem ser diretas, e por aí vai. Isso não é fácil, isso tem uma certa dificuldade, por quê? Porque quando a gente trabalha, e muitas vezes a gente está entrando no mercado, conceituar esse ambiente, que a gente vai falar ali na frente de conceito, mas conceituar esse ambiente não é tão simples assim, a gente não consegue ter o feeling
inicial para perceber isso. Mas, com o tempo, a gente tentando estudar, buscando um pouco mais sobre isso, a gente consegue entender melhor como é esse funcionamento. Bem como a gente precisa entender as pessoas dessa região, as pessoas desse ambiente. Quem são elas? Como as pessoas desse ambiente lidam com determinadas situações? Qual o nível cultural das pessoas que eu vou trabalhar? Isso é importante? Claro que é importante. E não vamos aqui discutir questões de preconceito, não tem nada a ver com isso. A gente precisa entender níveis culturais, classes sociais e comportamentos para saber como a gente vai transmitir a mensagem para a pessoa. Fundamental também. E quando a gente entende que a pessoa tem a personalidade dela, a gente também percebe que a pessoa está sendo atacada diariamente por aspectos morais, religiosos, culturais, e a sociedade em si, ou seja, todo mundo que está naquele ambiente, vê esses aspectos de uma determinada maneira. Enfim, vou dar um exemplo aqui. Na sociedade comum, se a pessoa andar nu, ela está oferecendo até crime, ela está cometendo um ato que não é bem visto nessa sociedade. Agora, se ela estiver em um ambiente naturista, lá vai ser normal. Então, entender essas diferenças de ambiente, de aspectos, que sejam morais, culturais, enfim, religiosos, é fundamental. Isso vale também, por exemplo, dentro de uma igreja, independente da religião que for, algumas coisas, algumas atitudes, alguns elementos não podem ser usados dentro daquela instituição, porque ela é uma instituição e precisa ser respeitada. Tudo isso a gente precisa, como designer, entender e transmitir a informação da maneira mais direta possível. Então, conceituar bem aquilo que a gente vai trabalhar, entender quais são as pessoas, entender o ambiente que eu faço parte, vai ser fundamental. Mas aonde entra? Se eu vou fazer de acordo com o que a sociedade está me impondo, eu não vou ter... o design não vai ser meu. Claro que vai. Porque você vai fazer isso adotando o seu estilo, a sua personalidade, inserindo a sua personalidade no design, entendeu? Então, assim, você vai criar uma personalidade do design que é só sua. Lembrando uma coisa, vamos abrir um parênteses aqui que é fundamental. Design é sobre a peça. Designer é a pessoa que cria a peça. Então, é bom a gente entender essa diferença aí, só para a gente, se a gente vai estudar isso daqui para frente, a gente tem que saber. E a personalidade do design que você vai criar vai ser fundamental para o ambiente que você vai atuar. Então, se a gente se voltar para o conhecimento desses conceitos, desses aspectos como design, a gente só tende a crescer. Beleza, gente? Agora a gente vai traçar os próximos passos. Essa vai ser a primeira aula. Também é uma aula experimental para a gente ver como funciona, mas se ficar tudo ok, a gente já vai para os próximos passos e a partir daí a gente vai dar continuidade no nosso curso. Beleza? Bom, gente, então vamos tentar fazer com que esse curso seja realizado às terças e às quintas. Então, toda terça e quinta, 7 horas da noite, a gente vai tentar colocar um vídeo novo e aí a gente vai interagindo da melhor maneira possível. Se tiver vídeo extra, vocês vão saber, vai estar lá também, a gente coloca em outro horário. Como é extra, eu não vou ter muita regra nisso, beleza? E vai estar lá na minha página, na Publicidade Fácil, para facilitar todo mundo, beleza? Gente, até a próxima aula e valeu!